Boa noite, irmãos. Hoje conosco, nos abrilhantando com a sua presença, a Janete, né, a esposa do irmão Léo. Há muito tempo não vem aqui, né, não está aqui conosco. Isso é uma grande alegria para nós também. A Ida, nossa irmã, pela terceira vez, está aqui conosco, nos visitando. A Silvana e Ivonete também, lá da Igreja Batista de São Bento. Deus abençoe os irmãos, né, que continuem nos abrilhantando com a presença. Só que em especial, antes da gente passar para a mensagem, né, o irmão Léo hoje completa mais um aninho de casado, né, com a Janete. E vamos fazer um negócio. Eu vou passar a palavra para o irmão Zé Bento, né, que vai estar falando alguma coisa. Ele é de casa. Ele é de casa, mas a gente faz menção, né? Não tem problema. Estava conversando ali com o pastor ainda há pouco, os irmãos perceberam o cochicho ali, mas é justamente isso, gente. O Léo tem uma escala de trabalho muito grande, né, Léo? E a gente não pode perder o privilégio. Nosso culto do próximo domingo, que apesar do ser da música, mas esse momento a gente não abre mão, o irmão já está ciente disso. Mas eu quero convidar o irmão Léo, a sua esposa, que vem aqui à frente, vai estar recebendo uma pequena lembrança da nossa igreja, do Ministério de Família da igreja, agradecendo a Deus pela vida de vocês, pelo matrimônio de vocês. E abrimos essa exceção hoje por conta do teu trabalho, sabendo que é a dificuldade do irmão de estar conosco, tá bom? Você pode revelar quantos anos de casado vocês estão fazendo? Ai, meu Deus, quer dizer, mais de 40, né? Meu Deus. É isso aí. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês e o nosso desejo é que esse matrimônio continue perdurando por toda uma vida aqui enquanto nessa terra os irmãos estejam vivos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí. Merece. Pastor Marcos Vinícius, faz uma oração agradecendo a Deus por essa vida, por essas duas vidas aqui, por Deus ter unido esse casal e que Deus possa estar abençoando a vida deles ainda por muitos e muitos anos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti porque o Senhor, Deus, preserva famílias no tempo de hoje ainda, Senhor. Obrigado, Pai, porque a família, Senhor Deus, ela é alvo, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor Deus. Prova disso é a vida do irmão Léo e da irmã Janete, que completam mais um ano de vida conjugal, Senhor Deus. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide a cada dia deles como o Senhor tem cuidado até aqui, Senhor Deus. O Senhor conhece as suas necessidades, as suas limitações. O Senhor conhece, Senhor Deus, aquilo que eles precisam, Senhor Deus, para prosseguir nessa caminhada a qual o Senhor tem confiado a eles, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado pelas demais famílias da nossa igreja, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo ministério de família da nossa igreja, Senhor Deus, que tem cuidado, Senhor Deus, das famílias, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, atencioso a cada data, a cada momento, Deus, na vida dos casais, Senhor Deus. Obrigado, Deus, pela Igreja Batista da Água Branca, que o Senhor continue nos abençoando como igreja, que o Senhor nos ajude, Deus, como famílias, Senhor Deus, a nos importar uns com os outros, estarmos orando, Senhor Deus, uns pelos outros, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, e amém, Senhor. Obrigado, irmão. Parabéns para o casal. Temos mais casais que fizeram aniversário, né? Esse mês. Mas depois a gente vai revelar, né, pastor?
Mas como eu falei para a irmã Fátima, né, o Jonatas já é de casa, então não tem que ser apresentado, só tem que voltar de vez, né? Só voltar de vez, né? Que Deus abençoe também aqui, né? Hoje nós vamos estar meditando em cima de um tema interessante. Cristo vem ao teu encontro. Cristo vem ao teu encontro. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, um texto que com certeza os irmãos devem conhecer bastante. Lucas, capítulo 8, e vamos ler os versículos de número 22 a 37. Lucas 8, 22 a 37. Esse texto narra um momento na vida de Cristo, mas um momento interessante, vocês vão ver por que é interessante esse momento. Diz assim então: certo dia Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, e de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galácia. Quando Jesus pisou em terra, da Galileia, aliás, quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro deles um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrando-se aos seus pés, e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não nos atormente. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levada pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploraram-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Esse texto, como eu falei, é interessante porque ele faz parte de 4 momentos em sequência de Jesus Cristo. 4 momentos. Às vezes a gente pensa que as coisas aconteciam com Cristo como acontece com a gente. E muitas das coisas que acontecem com a gente, né, parece que aconteceu por acaso. Estava andando, por acaso aconteceu, por acaso eu vi, por acaso falei, por acaso eu encontrei, né? A gente pensa assim. E muitas das vezes até você não está premeditando e acontece que encontra alguém, acontece algum acidente, acontece aquilo que você quer ou não quer, e a nossa vida vai sendo levada dessa forma. Mas com Jesus, não. Por que não? Porque Ele é o Senhor dos Senhores. Tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, para onde Ele passou, tudo tinha um propósito e uma finalidade. O negócio é você e eu tentarmos descobrir
E Cristo, quando quer, ele pode esclarecer àqueles que desejam o que acontece, o que estava por trás daqueles acontecimentos. Então, para você se situar bem, veja comigo o que estava acontecendo. Antes de Jesus Cristo, né, ele estava atravessando, antes de Jesus Cristo curar aquele homem, expulsar daquele homem os demônios, Jesus Cristo estava indo, como nós lemos no texto, de barco para o outro lado da Galileia. De repente, um grande vento, de repente, uma tempestade, de repente, a gente fala assim, né? Mas era plano de Deus. E aquilo acontece e o pessoal entra em desespero. Jesus estava no barco dormindo. Parece que fica uma coisa estranha, né? O barco entrando água, balançando e Jesus dormindo. Será que ele tomou Rivotril? Não, porque tudo estava debaixo do controle de Deus. E ele queria, com esta sequência de fatos, mostrar para a gente o seguinte: Jesus Cristo acorda e faz o quê? Acalma o mar, cessa a tempestade, e o pessoal fica de queixo caído. Esse primeiro momento aqui representa e mostra para nós, Cristo revela para você e para mim o seu poder sobre a natureza. Ele tem todo o poder sobre a natureza. Por isso ele estava dormindo, estava tudo sob controle. Para nós pode ser que pareça que não, mas para ele estava sob controle. E aí então Jesus Cristo chega do outro lado. Ele não foi lá passear, não foi lá ver o que tinha acontecendo, ou o que estava acontecendo, ver se achava alguém. Não, ele foi justamente ao encontro daquele homem. E chegando lá, você leu comigo no texto, Jesus Cristo expulsa o demônio daquele homem, que era uma legião, eram muitos. E ali naquele ato, Jesus Cristo está mostrando para você, mais uma vez, o seu grande poder, agora sobre as esferas espirituais. A primeira, a natureza. Segundo, espiritual. Quando o pessoal coloca Jesus Cristo para ir embora, né? Vai embora porque nós estamos com medo, esse negócio aqui não ficou bem. Interessante ficar com medo de uma pessoa que faz algo extraordinário, né? O camarada, como você leu no texto, nem acorrentado ficava, conseguia destruir as cadeias, conseguia destruir aqueles laços que amarravam a ele, fugia da sociedade, andava nu. De repente, quando vê o homem lá vestido, sentado, com a sua consciência plena, ficaram com medo. Estranho, mas tudo bem, ficaram com medo. E botaram Jesus Cristo para fora, vai embora. E aí, na sequência, Jesus volta da onde ele tinha saído. Chegando do lado de volta, do outro lado do mar da Galileia, naquele grande lago, ele então se depara com mais duas situações. E nessas duas situações, quais foram? Quando Jesus Cristo volta, encontra a multidão, e naquele bolo daquela multidão, uma mulher com fluxo de sangue vai até ele e toca nele. E aquela mulher então é curada. Havia 12 anos que ela tentava de tudo e não conseguia resolver o problema dela. Imagine o problema sério de hemorragia direto. Então você vê ali agora Jesus Cristo mostrando todo o seu poder sobre a saúde do homem, do indivíduo. Ninguém conseguiu fazer nada. O texto é bem claro, dizendo que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, tentando resolver os seus problemas, o seu problema de saúde. E Deus ali atua, Jesus Cristo atua e cura aquela mulher. Sobre a natureza, sobre a esfera espiritual e agora sobre nossos corpos. E depois, enquanto aquilo acontecia, aparece um homem chamado Jairo. E aquele homem chamado Jairo chega para Jesus: minha filha está doente. Da mesma maneira que ele curou aquela jovem, podia ter curado aquela mulher, podia ter curado também aquela jovem, como ele curou outros tantos, à distância inclusive. E naquele momento, para atender aquela mulher, aquele negócio todo, aí vem alguém e diz: Jairo, não incomoda não, que a sua filha já morreu.
E aí Jesus Cristo fica calmo. Vamos até lá. E chegando lá, ele ressuscita aquela jovem. Naquele ato, ele está mostrando mais um grande dos seus poderes, sobre a morte. Repare então, total controle sobre a natureza, total controle sobre a esfera espiritual, total controle sobre o ser humano e total controle sobre a morte. Por que ele fez isso? Por que ele mostrou nesse trajeto curto, de tempo inclusive, ele mostra isso para você e para mim? Porque nesse trajeto todo, você vai encontrar um poder que Cristo não tem controle e não pode agir. Aí você pergunta, como assim, pastor? Não entendi. Jesus, Deus, não tem poder? Dá uma olhadinha comigo aí no versículo 37 do texto que você leu comigo. O que diz aí o versículo 37? Você que é um bom entendedor da palavra de Deus, né? Você vai ver aí. O que as pessoas disseram para Jesus? Vai embora. E o que faz Jesus Cristo, que tem todo o poder? Foi embora. Aí você poderia dizer, peraí, mas ele tem todo o poder, como é que ele faz assim? Como é que ele reage assim? Por 3 motivos. Por 3 motivos. E é justamente esses 3 motivos que você gostaria que você pensasse comigo. O único ser que põe Jesus expulsa Jesus, é você, sou eu, é o ser humano. Criatura de Deus, mas que pode dizer para ele, vai embora, e ele vai embora. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso. Mas por que ele age assim? Por que ele age dessa forma? Em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, você tem a primeira resposta. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez até pode ser que aconteça, tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos o quê? Pecadores. Você conseguiu a resposta aí nesse texto? Nós, o homem, pode colocar Jesus em fuga, vamos dizer assim, expulsa Jesus de sua vida, porque Deus o ama. Deus nos ama. Aí você olha e fala assim, peraí, agora que eu não entendi mesmo nada. Como ele que nos ama, vai embora quando alguém diz para ele, não quero ver você, não quero estar contigo. Simples, fácil de entender. O texto diz que Jesus Cristo morreu quando você e eu ainda éramos o quê? Pecadores. A palavra pecador pode ser também traduzida como inimigos de Deus. Você e eu éramos inimigos de Deus, mas pelo amor de Deus ser infinitamente, sem palavras para descrevê-lo, ele veio e se deu por nós. Mesmo você e eu não merecendo. Quando Jesus Cristo quer ter um relacionamento com o homem, e ele faz por isso acontecer, ele vem até o homem porque ele nos ama. Mas o que adianta ele nos amar se você não quer ou nós não queremos amá-lo? Você pode fazer alguma coisa quanto a isso? Você consegue, no nossa esfera, fazer alguém gostar de você? Sem interesses? Porque o texto diz, pode ser até que alguém ouse morrer por uma pessoa boa, mas pelo inimigo? Pense você morreria por um inimigo seu? Aquele que te maltratou? Aquele que te ofendeu? Aquele que te deu prejuízo? Você morreria para salvar a vida dele? Difícil, né? Mas Deus fez. Por isso, porque Ele nos ama, Ele aceita o teu não como resposta. E infelizmente,
o que tem muitas pessoas dizendo, não para Cristo. Segunda coisa, por que ele foi posto para fora? Zacarias, capítulo 4, versículo 6, a segunda parte, nos dá uma outra resposta. Não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma grande diferença entre justiça, amor, bondade, por tirania, por um déspota. Por que Jesus Cristo, sendo Deus e o próprio Deus, não destruiu Satanás quando ele se rebelou? Tem muita gente que faz essa pergunta. Por que Jesus Cristo, ou Deus, quando o homem rebelou-se contra ele, comendo do fruto, não acabou com o homem e fez um novo? Por que ele se fez carne e habitou entre nós e sofreu o que sofreu? Porque ele se deixou ser crucificado pela sua criatura? Por quê? Mais uma vez, porque ele nos ama. Mas a resposta é simples também. Se ele usasse de todo o seu poder para aniquilar com seus inimigos, onde estaria, vamos dizer assim, o poder de Deus? A vantagem. Ele pode dizer hoje que ele tem todo o poder, não é porque ele usa todo o poder para destruir os seus oponentes, mas ele consegue vencer na sua capacidade de ser. Não sei se você consegue entender. Você, quando está por cima de uma situação, é fácil você olhar para baixo e pisar, maltratar, menosprezar. É fácil. Mas quando você se coloca, mesmo tendo toda a capacidade abaixo, você vence, mesmo assim, você mostra dignidade, amor, competência. Por que em nosso mundo nós vemos impérios, né, com pessoas tiranas, obrigando, seja em qualquer parte desse mundo, obrigando outros a fazer, e os outros têm que fazer porque senão vão ser mortos? Alguém pode dizer, porque ele tem todo o poder. Não, é porque ele não tem poder nenhum. Ele se vale da sua força, do seu quadro em que ele está inserido. Tira a força dele. É a mesma coisa chegar para um marginal e tirar a arma dele, quando ele está te assaltando, por exemplo. Tire a arma dele, para você ver o que vai acontecer com ele. Tinha um colega nosso que era da PM, ele dizia que muitos desses que são considerados valentões, quando tiravam a arma dele, a força, aquele objeto, eles viravam até mocinha, segundo eles diziam. Pediam clemência, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Tire a força dessas pessoas, que não têm força, mas se vale de situações. Então, por isso, Deus, que é justiça e é amor, ele não fez o que fez, porque não é pela força e nem pelo poder, mas pela atuação do Espírito Santo. E ele dá um outro texto interessante que nos mostra isso lá em Apocalipse. Veja lá comigo em Apocalipse, acho que é 3:20, né? Apocalipse 3:20, diz Jesus Cristo, eis que estou à porta e faz o quê? Bato, não é arrombo, não violo, não, eis que estou à porta e bato. Se alguém, diz o texto, ouvir a minha voz e abrir a porta, esse se aí é um condicional, quem vai fazer que ele realmente aconteça é você ou eu. Se alguém ouvir, se alguém atender e abrir a porta do seu coração, o que diz o texto? Ele vai entrar e vai ceiar conosco. Ele não é um Deus tirano, como alguns pensam, um Deus incompassivo. Não, não, ele é um Deus amoroso, mas ele é Deus de justiça. Quando ele diz, se alguém abrir, se alguém deixar, eu entro e vamos cear. Mas se não, eu não vou arrombar a porta, vou-me embora. E terceiro,
Terceiro e último, Deus assim age, Jesus Cristo assim age, e nós vamos ver a resposta em Lucas capítulo 14, versículo de número 15 a 24. Olha só o texto. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que come o banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou os seus servos para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Jesus Cristo fez a parte dele. Deus fez a parte dele. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Deu uma desculpa e saiu fora. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Repare que essas pessoas, eles vão dando desculpa uma atrás do outro. Aí continua o texto, versículo 21, dizendo: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. A figura do Senhor seria a figura de Deus. Então o dono da casa ficou irado e ordenou aos seus servos: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas, pelos caminhos, e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Não quiseram vir, não vão provar do meu banquete. Repare que no texto você não encontra em nenhum momento o Senhor irado dizendo: vai e mate esses indivíduos. Você encontrou isso? Não. Eles escolheram, eles optaram por não se quererem banquetear. Por isso ele disse que esses não vão comer do meu banquete. Ou seja, Jesus Cristo, Deus, ele aceita o não, né? Porque ele respeita você. Respeita a sua decisão. Pode não ser aquela que ele gostaria que ouvir. O não, ninguém gosta de ouvir, né? Principalmente Deus, quando ele preparou um grande banquete. Por isso ele vem ao nosso encontro. E ele fez tudo para isso acontecer. Jesus Cristo, diz João, que ele se fez carne. Que Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Para que aqui habitando pudesse justamente mostrar a nós, cada um, e à humanidade, exatamente isso. A salvação, o banquete. O que eu posso fazer e o que ele pode fazer. E eu concluo dizendo aqui, voltando ao primeiro texto que nós lemos lá no início. O que eu posso fazer? Primeiro, libertar da morte. Aquele homem endemoniado caminhava, não sei se vocês perceberam no texto, em lugares sombrios, escuros, lugares de morte, cemitério. Não sei se vocês perceberam isso no texto. Então, Jesus Cristo quer livrar o homem da morte, mas quem quer ser liberto. Segundo, Jesus Cristo quer restaurar a nossa dignidade. Aquele homem, enquanto dominado pelos demônios, vivia preso, vivia acorrentado, vivia nu, andando para qualquer lado, sem sentido, sem razão, era um verdadeiro moribundo vivo. Mas Jesus Cristo restaurou a sua dignidade. Colocou roupas naquele homem. Veja, o texto diz, ele estava agora sentado, vestido e pleno em sua consciência. Então vejam, a gente tem que entender que o que Deus quer fazer não é qualquer coisa. Deus quer fazer algo grande.
Deus quer trazer de volta a nossa dignidade, outrora perdida lá no passado, quando nós demos as costas para Deus. Então, Jesus Cristo diz, vai, chame a todos, convide-os. O banquete já está preparado, não tem que fazer nada, é só vir. Ontem nós tivemos aqui um casamento lindo, né? Esses que puderam ir, né? Tivemos um casamento lindo. Chegando na festa, como em qualquer festa, naturalmente, você faz o quê? Você faz o quê na festa? Alguns menos, outros mais, né? Vai comer e beber, se alegrar. Senta numa mesa e... Né? Não é assim que funciona? Pois então, agora imagine o banquete celestial, em que a festa nunca mais vai findar. Ele quer dar para nós, seres humanos, inimigos ainda de Deus, principalmente aqueles que não o aceitaram, ele quer dar esse banquete para nós. Apesar dele ter todo o poder sobre a natureza, apesar dele ter todo o poder sobre as esferas espirituais, apesar de ter todo o poder sobre os nossos corpos físicos, apesar de ter todo o poder sobre a morte, ele pode dizer para você, ele pode fazer muito mais por você, se você disser sim. Se você disser não, ele não vai ficar tentando, impondo, batendo insistentemente, vai chutar a porta. Não. Ele simplesmente vai fazer o quê? Vai embora. E o ser humano precisa prestar muito bem atenção nisso. Porque quando ele for embora, e um dia ele vai ir mesmo, e nunca mais o homem o verá, quando isso acontecer, então será tarde demais. Porque as portas destas mansões celestiais, quando se fecharem para as festas eternas, quem estiver de fora nunca comerá deste banquete. Porque Deus é ruim? Não. Porque o homem escolheu não querer participar. Que Deus possa te abençoar. E se você ainda não tem uma convicção de certeza com Deus, seria bom procurar entender que você está sendo convidado por Ele. Ele veio ao teu encontro neste momento. Você que está na internet, você que está ao alcance da nossa voz, ele veio ao teu encontro. Ele está dizendo assim, eis que estou aqui, eu estou batendo. Mas eu quero entrar se você abrir a porta do seu coração. Faça isso se você quiser saborear do banquete eterno de Deus. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar mais uma vez? Pedir a Deus que nos ajude a completando aquilo que precisa ser completado através do seu Santo Espírito. Não é pela força, nem pelo poder, mas pelo seu Espírito. Glaucio, olhe para a gente, nos eleve a Deus na palavra de oração.